No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, verso 1. Uma das perguntas mais comuns quando a gente está orando é justamente essa. Será que eu devo realmente orar a Deus sobre tal coisa e tal coisa? Às vezes a gente sente que está meio que incomodando Deus com as minúcias da nossa vida, assuntos que estão abaixo da majestade do Deus Altíssimo. Certamente a gente pensa, Deus é muito sublime para poder me considerar. O que provavelmente ele quer são grandes atos de devoções, não pedidos de necessitados. Só que isso é um absurdo. Só que todos nós às vezes caímos nesse tipo de pensamento e a gente não leva a Cristo, a gente não leva a Deus os nossos anseios, as nossas pequenas questões da vida. É por isso que a gente precisa do apóstolo João para revolucionar o nosso pensamento quanto a isso. Ouça a frase de abertura do seu evangelho. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. João capítulo 1, versos 1 e 2. João aqui nos leva ao princípio definitivo de todas as coisas, lá no Gênesis. O Deus que estava no princípio não estava sem palavra, só que cheio da palavra. De fato, é pela palavra que ele fez todas as coisas. Só que Deus e sua palavra remontam a muito tempo, mesmo antes da criação. Deus nunca esteve sem a sua palavra. Ele sempre teve outro ao seu lado. E este outro está com ele e junto a ele. O versículo 17 nomeia mais claramente ele como Jesus Cristo. Só que há 3 outros nomes pelas quais ele é conhecido nesse mesmo capítulo. No verso 1 ele é apresentado como a palavra, ou o verbo. No verso 4 ele é apresentado como a luz. E no verso 18 ele é apresentado como o Filho unigênito. A gente poderia passar aqui anos e anos considerando o que tais nomes significam para Jesus. Mas nessa breve meditação, a gente vai explorar o que isso significa para o próprio Deus em cujo seio, peito, Jesus já habitava, já inclinava o seu rosto. Significa que Deus é eternamente aquele que fala, aquele que brilha e aquele que é o Pai. Se a gente rebobinar a fita nas profundezas da eternidade, a gente for até a eternidade, não dá para ir até a eternidade, como seres finitos, mas se a gente fizesse isso, o que a gente viria é aquele que fala, comunicando a sua palavra eterna. Aquele que brilha, irradiando a sua luz eterna. O Pai gerando o seu Filho eterno. E essa é uma notícia maravilhosa, porque essas 3 qualidades são características quintessencialmente extrovertidas. Deus não é primeiro Deus em toda a sua divindade, e aí depois palavra, luz e Pai. Não. Deus nunca foi outra coisa na eternidade, além de palavra, luz e Pai. Deus é sempre centrado em outra coisa além de si mesmo. Nas profundezas da eternidade, o mais longe que se pode ir, no âmago do seu ser, Deus é centrado no outro. A bondade de Deus é uma bondade extrovertida, comunicativa, expansiva, disseminadora de bondade. Se Deus não fosse comunicativo, espalhador de bondade, ele jamais teria criado o mundo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo eram felizes em si mesmos, eles se bastavam, eles desfrutavam um do outro muito antes que esse mundo passasse a existir. Só que esse Deus, ele se deleita em comunicar e difundir a sua bondade. E ele nunca tinha havido uma criação nem uma redenção para poder experimentar, pelo menos não da perspectiva que Gênesis apresenta. Deus usa suas criaturas não por causa que ele tem um defeito de poder, porque lhe falta algo, porque ele está sentindo uma profunda solidão, ou porque ele não possa fazer nada sem elas. Ele faz simplesmente pela difusão da sua bondade. Deus é aquele que fala, ele é aquele que brilha, ele é um pai, ele é uma fonte de propagação de bondade, extrovertida, comunicativa. Ele não se preocupa primeiro consigo mesmo e depois é complacente com as necessidades dos outros. Todo o seu ser é condescendente, busca servir, busca dar. Lembre-se disso da próxima vez que você for orar. A vida e o ser do próprio Deus são dirigidos para fora de si mesmo. Nós não existimos como uma distração para o tédio da sua glória divina, como se a gente fosse um monte de formiguinha num tanque de observação. Nós fomos gerados por essa glória, uma glória extrovertida,
que se deleita em afirmar e sustentar o outro. Ele está mais comprometido em escutar o que nós temos a dizer do que nós estamos dispostos a lhe falar quando oramos. Ele está mais desejoso de ajudar do que nós necessitados da sua ajuda. A sua bondade é comunicativa, espalhando a bondade. Portanto, agora, fale com seu pai que te ama mais do que a própria vida. Fale com ele. Ele está te escutando.